laboratórios de alimentos. Também faz parte da Comissão Setorial de Laboratórios de Alimentos Agroalimentar e Águas da RELAC e atualmente tem 2 processos em curso, um para se tornar um laboratório apto pela ERSAR, que é a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, e outro para a certificação GLP do Infarmed. Desculpa. A EMITEC é uma instituição de utilidade pública e desde 2001 passou a ser uma entidade de sistema científico e tecnológico português. A EMITEC faz parte de um plano tecnológico desde 2005 e, sendo assim, mapeada como centro de transferência de tecnologia e, por conseguinte, permite estabelecer uma ligação entre o meio académico e as empresas, servindo assim como uma plataforma para a transferência do conhecimento. Os laboratórios da EMITEC têm capacidade de fazer ensaios em várias áreas, nomeadamente águas, efluentes, solos, produtos químicos, a compatibilidade de produtos orgânicos em contacto com a água para consumo humano, os ensaios de migração, os produtos farmacêuticos, entre outros. E também tem a capacidade de fazer calibrações aos espectrofotómetros de UV-Vis. Os laboratórios da EMITEC estão subdivididos em 5 classes ou categorias. Os laboratórios de cromatografia, os laboratórios de absorção e emissão atómica, o laboratório químico, o laboratório de ensaios de migração e o laboratório de calibração. Falando agora um bocadinho só sobre o laboratório de cromatografia, aqui temos uma fotografia do nosso laboratório, mais à esquerda temos o HPLC, temos depois o HPLC de alta resolução, a cromatografia iónica e em frente a cromatografia gasosa. Dentro do laboratório de absorção e emissão atómica, as principais técnicas são o ICP óptico, o ICP-MS e a absorção atómica. No laboratório químico, a grande maioria dos ensaios são a química clássica, onde realizamos vários ensaios onde podemos fazer digestões, destilações, titulações, gravimetrias e também extrações com solventes. Também utilizamos a espectrometria de UV-Vis para determinar vários compostos presentes, por exemplo, nas águas, tais como os nitritos, os fenóis, os detergentes, o azoto total e também o fósforo total. Outra técnica utilizada no laboratório é a potenciometria, por exemplo, para ler o pH, a condutividade, também para titulações potenciométricas e também para potenciometrias diretas, com elétrons de íons seletivos. Depois temos mais 2 laboratórios, o laboratório de ensaios de migração e, por último, o laboratório de calibração, tal como já tinha falado anteriormente, onde é possível fazer calibração dos espectrofotómetros de UV-Vis. Falando agora no caso particular do laboratório químico, para o qual era o principal foco desta apresentação, por vezes o laboratório químico é subvalorizado por não recorrer a equipamentos tão sofisticados e trabalhar mais com base na química clássica. No entanto, é o pilar dos laboratórios, pois é aí que se inicia a caracterização da maioria das amostras. Atualmente, o maior volume dos ensaios realizados no nosso laboratório chega através do laboratório químico, através da matriz das águas. Dentro da matriz das águas temos 5 matrizes: as águas residuais, as águas de consumo, as águas de processo, as águas naturais e as águas termais. Apesar do volume de ensaios ser menor, também realizamos ensaios a produtos acabados, a matérias-primas ou outros produtos que nos cheguem. Neste slide temos aqui um fluxograma no lado direito, onde exemplifica um bocadinho
o fluxo de trabalho desenvolvido no nosso laboratório. Inicia com a recepção de amostras enviadas pelo cliente. Por vezes é necessário fazer amostragens e então temos uma equipa que vai fazer a recolha das amostras ao cliente. A amostra chega-nos ao laboratório, é feito o seu tratamento, de seguida são realizados os ensaios que foram solicitados, de seguida os resultados têm de ser tratados, por fim é emitido o relatório e enviado o resultado aos clientes. Os principais ensaios realizados no laboratório químico são o pH, o CbO5, o CQO, os sólidos suspensos totais, a condutividade, o azoto amoniacal, o azoto total, detergentes, fenóis, a dureza total, nitritos, fosfato, fósforo total. Também realizamos outros ensaios que não estão aqui mencionados, mas estes são os principais e aqueles que realizamos com mais regularidade. Estas matrizes que foram atrás mencionadas, elas são regidas por diferentes decretos-lei, onde estão mencionados os parâmetros e os limites para os quais têm de ser cumpridos. As águas residuais e as águas naturais são regidas pelo Decreto-Lei número 236/98 de agosto. As águas de consumo têm o Decreto-Lei número 152/2017 de dezembro. As águas termais têm o despacho 14.413/2016 e as águas de processo são regidas pelos valores limites estabelecidos pelos clientes. De seguida, temos aqui um pequeno esquema onde estão identificadas algumas áreas ou atividades de acordo com a sua tipologia de matriz. Por exemplo, nas águas residuais entra a indústria, os hotéis, os restaurantes, as lavandarias, as oficinas e as hectares. Dentro das águas de processo temos a indústria, onde entram as águas das caldeiras, as águas das torres de refrigeração e as águas de uso industrial, a construção civil, os hotéis, com as águas das caldeiras, as farmacêuticas e a água de hemodiálise. Nas águas de consumo entram as empresas de engarrafamento de águas, como era expectável, as câmaras municipais, outras entidades gestoras em alta e em baixa, as ETAs e clientes também particulares, com poços, furos ou fontanários, e por último também as indústrias. Nas águas naturais temos dois grupos, as águas superficiais, rios, lagos e albufeiras, e também as águas subterrâneas, como poços, furos e nascentes. Dentro das águas termais, tal como o nome indica, entram as termas. Penso que, não sei se tem alguma questão, aqui tem alguns contactos da Emitec, caso tenham necessidade de entrar em contacto, espero que tenha sido esclarecedor. Muito obrigado, engenheira Joana. Deixo à consideração, se tiverem de facto alguma questão para colocar. Seguiremos então. A engenheira Joana pedia só que interrompesse a partilha, obrigado. Seguiremos então com a professora doutora Maria Elvira Calapés, está connosco desde a Califórnia, portanto está no início do seu dia, aí nós já estamos aqui quase a terminar. Agradeço desde já a sua presença e a sua disponibilidade. Vou só apresentar assim resumidamente a senhora professora Elvira Calapés, é doutorada em História e Filosofia da Ciência e pós-doutorada na Universidade da Califórnia, Berkeley, onde está atualmente como investigadora visitante. Leciona em programas de mestrado e doutoramento, é membro da Comissão Executiva do International Committee for the History of Technology desde 2011, é membro integrado do Centro Interuniversitário de História da Ciência e Tecnologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Foi investigadora principal de um projeto de investigação premiado sobre contributos para uma história dos plásticos em Portugal, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. A exposição Plasticidade, uma história dos plásticos em Portugal, no Museu de Leiria, fruto do seu projeto O Triunfo da Bakelite, Contribuições para uma História do Plástico em Portugal, recebeu o Prémio Dibner de Excelência em Exposições de Museus em 2019 e mais 4 prémios da Associação Portuguesa de Museologia em dezembro de 2020.
É investigadora principal do projeto Metamorfoses dos Plásticos, a realidade e as múltiplas abordagens ao material, concedido pela FCT em julho de 2022. A Sra. Professora Maria Oliveira Calapês vai nos dar então uma visão histórica sobre a investigação na área dos microplásticos. Sra. Professora, muito obrigado. Pode começar. Ok, muito obrigada, Rui, muito obrigada pelo amável convite e resultou, de facto, de uma reunião que nós tivemos há tempos, na presença aqui do Dr. João Lourenço, penso, e, portanto, da nossa conversa, de facto, resultou esta ligação e terei muito gosto em conversar convosco sobre, e dando uma visão histórica, de facto. Parece que estamos aqui com algumas dificuldades. Vamos esperar para ver se a ligação se consegue restituir. Bem, penso que perdemos temporariamente a professora Maria Oliveira Calapês, então, para não perdermos mais tempo, eu iria passar a palavra ao seu professor Dr. Jesus Rodilha. Pode ser, professora? Muito bem. Sr. professor... Pode ser. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sr. professor, como está? Olha, afinal já temos outra vez aqui a professora... Sr. professora, ficou offline temporariamente. Pode continuar. Posso continuar? Pode e deve. Ok. Não sei até que ponto é que ouviram, não sei se me ouviram dizer que eu ia fazer uma abordagem. Bem, penso que a ligação está de facto instável. Não está. Sr. professora, se calhar temos mesmo que avançar consigo. Vou só fazer aqui uma breve introdução aqui ao Sr. professor Jesus Rodilha. Ele é doutorado em Química Orgânica pela Universidade de Évora, é atualmente professor associado no Departamento de Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade da Beira Interior. O Sr. professor Jesus é autor e coautor de 45 artigos em revistas especializadas e é editor da revista científica Foods, do MDPI, na área dos óleos essenciais, aplicações para a química e meio alimentar. Neste momento leciona e orienta também programas de mestrado e doutoramento. Nas suas atividades profissionais interagiu com cerca de 121 colaboradores, em coautorias de trabalhos científicos. Vai dar-nos uma perspectiva sobre materiais poliméricos e estabilidade e degradação de polímeros em meio aquoso. Sr. professor, esteja à vontade. Boa tarde, uma boa tarde a todos e vou tentar comentar pronto estes aspectos dos procesos da estabilidade e degradação de polímeros. Eu vou tentar compartilhar aqui isso, procurar o ficheiro. Eu não estou muito familiarizado com este processo, pero vou tentar
procurar aqui. Tem. Se o professor se reparar ao fundo do ecrã no centro, ok, tem que compartilhar a tela. Está. Já está. Muito bem. Já agora, Sr. Professor Elvira Calapés, entretanto dei a palavra aqui ao professor Jesus, se calhar ficaria para depois dele, pode ser? Pode ser, não há problema. Ok, Sr. Professor, obrigado. Até já então. Até já. Não sei o que é que se está a passar aqui, mas eu fui ver agora o distribuidor e parece-me estar correto agora. Está bem, professor. Ok. Até já então. Sr. Professor, Até já. Pronto, vamos a falar dos polímeros. Os polímeros son macromoléculas que usamos normalmente, ¿no? Están formadas a partir de esas unidades menores que son los monómeros y pronto presentan o proceso de preparación dos polímeros e o proceso de polimerización. Son reações orgánicas aplicadas á industria. É importante coñecer o grau de polarización e o grau de polimerización que é, digamos, o número de monómeros que contén toda esa estructura. Bom, o maior problema que apresentan este tipo de produtos industriais son os procesos de degradación e envellecimento, non? Lógicamente, estos productos están preparados para una durabilidad bastante alta, ¿no? Lógicamente, en el proceso de preparación de todos estos productos deben de elevar una serie de nanopartículas adicionadas o una serie de productos para procurar una mejoría en las propiedades. Estos aditivos lógicamente van a conferir mayor estabilidad ao polímero y actuar como estabilizadores principalmente ao envellecimiento, ¿no? Todos estos aditivos son moléculas, productos químicos que van a prever cualquier tipo de alteración na estructura polimérica, ¿no? Van a evitar, por exemplo, os procesos de quebra, de rachar a superficie, reducir o aspecto brillante da superficie e van a limitar e van a controlar que o polímero fique frágil, ¿no? Todos esos polímeros estabilizados, lógicamente, van a crear o problema que temos hoxe en día, que é a acumulación de todo o material plástico que debe ser eliminado. Dentro dos procesos de degradación que acontecen en estas estructuras poliméricas, a vía principal é a termooxidativa. Digamos que esta vía, de maneira geral, corresponde a un gaño energético dentro da estructura do polímero que va a provocar a interagir con o oxígeno da atmósfera e iso é o que va a provocar unha serie de reações en cadella, ¿no? Que van a levar ao proceso de degradación do polímero. Lógicamente, como resultado desa degradación, va a, digamos, todo ese proceso de degradación va a ser realizado o de manera más lenta o más rápida durante o proceso de uso e de utilización dos polímeros. Dentro de os requisitos que deben ter este tipo de produtos, este tipo de estabilizadores das estructuras dos polímeros, principalmente deben de ser antioxidantes primarios. Os máis usados son fenóis, aminas estéricamente impedidas, ¿no? Organofosforados con outro tipo de fenóis que se relacionan sinérgicamente entre eles para estabilizar a molécula. Actualmente se están a preparar polímeros isentos de fenol, van a eliminar o fenol para reducir os procesos de decoloración dos polímeros. Por outro lado, tamén se debe de considerar a degradación inducida
pela luz. Digamos que os polímeros que se usan no exterior, todos plásticos para uso exterior, deben de estar mínimamente protegidos contra a ação da luz. Digamos, dentro do tipo de compostos, para evitar esa interacción con la luz, se van a usar captadores de radicais, absorbentes de radiaciones ultravioletas principalmente, ¿no? Supresores ópticos, se van a usar también otros productos que pueden remover los ácidos producidos, ¿no? Y evitar así de esta manera o proceso de degradación. De manera geral, dentro dos procesos de degradación dos polímeros, há sempre unha mudanza importante dentro das propiedades dos polímeros, ¿no? Van a afectar ao proceso de resistencia á atracción do polímero, van a modificar a cor, a forma, o peso molecular, sempre há unha pequena reducción, ¿no? Pronto. Por otro lado, van a influenciar a todos estos aspectos de degradación otros factores ambientales como puede ser calor, luz, otros productos químicos, etcétera, ¿no? Por tanto, dentro de esa degradación do material polimérico vamos a observar una mudanza na estructura química o física da cadella polimérica, ¿no? Principalmente todo esto va a llevar a una disminución importante do peso molecular do polímero. Todas estas reacciones son, dentro do producto comercial, do producto industrial, son indeseables, ¿no? Y, por otro lado, hoy en día, dentro dos polímeros modernos, puede ser un proceso de desellable, ¿no? Para lanzar los productos poliméricos biodegradables, ¿no? Proceder ao proceso de biodegradación, ¿no? O una reducción deliberada do peso molecular do polímero. Dentro de esa susceptibilidade da degradación polimérica, va a depender principalmente da estructura. Por exemplo, podemos encontrar materiais polímeros epoxi ou cadellas poliméricas con funcionalidades aromáticas que son especialmente susceptibles a degradación da luz ultravioleta, ¿no? Por otro lado, vamos a encontrar otro material polimérico a base de hidrocarbonetos que son susceptibles a degradación térmica. Por ejemplo, este tipo de material no es ideal, no se puede usar en aplicaciones a alta temperatura. Dentro de esa degradación de polímeros vamos a encontrar que a formación de esas moléculas más pequeñas, los monómeros, pueden acontecer por una clivaje aleatoria o una clivaje específica do material polimérico, ¿no? Como exemplo, podemos colocar o proceso de degradación do polietileno, donde acontece una clivaje aleatoria. Existe dentro da estructura polimérica quebras aleatorias das ligasoes que van a encontrar. Por ejemplo, cuando el polietileno es aquecido acima de 450 grados, este material degrada para formar una mixtura de derivados de hidrocarbonetos. Luego pueden ser analizados, claro. Por otro lado, a otros polímeros, también a base de hidrocarbonetos, como el polibetametilestireno, que puede sufrir una clivaje específica da cadella. Y en este caso, a quebra acontece en las extremidades do polímero. Digamos que estos polímeros despolimerizan de esta manera. De esta manera reducen o tamaño da cadella polimérica. Pronto, todos estos procesos de degradación, sean naturais ou forzados, ¿no? Representan una falla no funcionamiento do polímero, ¿no? O polímero é un material para ser usado, para ser preparado y debe ser resistente.
Por otro lado, estos procesos de degradación de polímeros pueden ser importantes para comprender cuál é a estructura que foi formada dentro do proceso de polimerización. Tamén, hoy en día, se pode tirar vantalle desos procesos de degradación, ¿no?, para poder reciclar ou reutilizar os residuos de polímeros. Sobre todo, en este caso, para reducir todo ese proceso de polución ambiental. Pronto, en este caso, ya digo, todos estos procesos de degradación sí pueden ser útiles hoy en día para poder eliminar polímeros y reciclar principalmente material polimérico que ya no se haya usado. ¿De qué manera podemos realizar los procesos de degradación de polímeros? Bueno, hay diferentes procesos. Principalmente tenemos un tratamiento termooxidativo, puede ser un proceso fotooxidativo o exposición hidrolítica, que es lo que más interesa en este caso, ¿no? Podemos usar otros sistemas ultrasónicos, radiológicos, procesos de plasma, ¿no?, para destruir y analizar polímeros, etcétera, ¿no? Digamos que esta degradación por cualquier de estos procesos va a influenciar de manera importante a estabilidad do polímero, durabilidad do material polimérico, ¿no? Y por tanto, digamos, sería una boa medida da confiabilidade e da seguranza do produto que va a ser usado, ¿no?, do produto industrial. Pronto, normalmente, de manera general, siempre na degradación de polímeros van a fornecer de manera predominante, ¿no?, a formación de productos de masas moleculares mucho más baixas que a que pode presentar o polímero. Estas especies que son producidas por estos diferentes procesos con esas masas diferentes, ¿no?, hay una serie de técnicas que pueden medir y pueden identificar esos productos, principalmente a espectrometría de masa, ¿no? Cualquier sistema de espectrometría de masa puede servir para ese proceso. Hay ejemplos como é a degradación termooxidativa do PEG, PA, policarbonatos, polieterimidas, tereftalatos de polietileno, ¿no?, que pueden ser medidos y monitorizados por técnicas de Malditov espectrometría de masa, ¿no? En este caso también podemos usar otras técnicas que pueden medir todos esos procesos de degradación polimérica y, por ejemplo, a partir de PI fotooxidados, ¿no?, podemos realizar espectros de Maldi, ¿no?, y obtener los diferentes componentes que van a aparecer. Dentro de estudios de degradación de polímeros fue usado también técnicas de degradación ultrasónica, en este caso en material polimérico PMMA o PEG, y fueron útiles para investigar y ver qué componentes serían formados a partir de masas moleculares muy altas con la técnica de Malditov MS. Ya digo, todos estos productos más pequeños de degradación del polímero se pueden controlar y se pueden analizar por espectrometría de masa. En otros casos, a esa degradación hidrolítica de determinados materiales poliméricos serían tipo poliésteres, poliuretanos, ¿no?, etcétera, una serie de productos. Normalmente son usados en sistemas exteriores como geotextiles, ¿no?, para cubrir zonas de almacenamiento de otros materiales, liseiras, etcétera, ¿no? Por ejemplo, se puede usar para ver o que acontece en el almacenamiento a largo plazo de todo ese tipo de polímeros. Lógicamente deben de permanecer en un material polimérico sin alterar durante un largo plazo. Dependiendo de esas condiciones de almacenamiento, podemos analizar por espectros de masa de Maldi o que acontece cuando son colocados
cuando pasa un mes, 5 meses, un año, etcétera, ¿no? Se poden medir esos espectros y ver cómo modifican y cómo aparecen os produtos de degradación. No caso de produtos poliméricos misturados entre especies macías y duras, como puede ser poliéster y poliuretano, ¿no? Podemos realizar procesos de hidrólisis catalizadas por ácidos y van a generar una serie de oligómeros hidrosilados que son los productos de degradación de material polimérico. ¿De acuerdo? Aquí hay un ejemplo en esta figura aún usando esa técnica de Maldito, donde podemos analizar cuando el producto fue colocado inicialmente y qué productos aparecen a través de esos valores de masa que están ahí indicados. No esquema inferior es simplemente una, digamos, una proposta de método de lo que puede acontecer ahí con esos datos, ¿no? No sabemos as reaxoes, non vemos as reaxoes, podemos realizar esas propostas. O canto superior esquerdo corresponde a un espectro de masa da solución recentemente preparada de poliestireno, ¿no? Con un terminal que identifique o produto, ¿no? E no canto superior direito foi o espectro de masa realizado depois de 26 días de almacenamento, ¿no? Son técnicas que están baseadas todas na espectrometría de masa, ¿no? Por otro lado, en estos procesos de hidrólisis de material polimérico, por ejemplo, poliésteres hidrofóbicos, hidrofílicos, se puede usar la técnica de masa SITOF-MS, ¿no? Y en este caso se pueden determinar que aparte da hidrofilicidade do polímero e a estructura do copolímero van a influenciar de manera importante qué productos van a ser degradados y a solubilidade en agua. Pronto, y ya digo, hoy en día contamos con una serie de técnicas de espectrometría de masa, SITOF, MS-MS o otras técnicas MS-MS que pueden inducir, pueden llevar a analizar y a degradar material polimérico. No caso de las técnicas de masa-masa, a colisión dos ioes con un gas para, digamos, producir os iónico, producir a parte iónica, ¿no? Para ser analizada sería un método particular de degradación, ¿no? De polímeros. Pronto, en estas degradaciones de polímeros van a incluir todo tipo de mudanzas dentro de la estructura química, dentro de las propiedades físicas de los polímeros y a pérdida de esas propiedades, como en este caso resistencias, forma, etcétera, indican un poco las condiciones de procesamiento y qué factores ambientales pueden afectar a este tipo de material polimérico, como puede ser el calor, la luz, exposición a productos químicos, agentes oxidantes, etcétera, ¿no? De manera importante o de manera general, dentro de estos procesos más importantes, dentro de la degradación de polímeros, son principalmente procesos térmicos, mecánicos, hidrolíticos, químicos. Vamos a contar hoy en día con procesos biológicos, fotolíticos. Podemos usar sistemas de ultrasón para degradar polímeros, etcétera, ¿no? Digamos que o tempo para un certo grado de degradación destes materiais poliméricos va a depender do polímero, morfología e estructura, ¿no? Dese tipo de compostos. Normalmente, os procesos industriais que se aplican para os polímeros indican que esos polímeros deben de ser aplicados e deben de ter utilidade y a vida de utilidad debe de ser a más longa posible, la mayor posible. Si no, no es un producto útil, ¿no?
para evitar os procesos de degradación dentro do propio proceso de polimerización e dentro do tempo de uso do polímero, pronto se usan normalmente estabilizantes, produtos aditivos para evitar esa degradación e evitar o envellecimento do polímero. Por outro lado, deben de ofrecer unha boa protección á radiación ultravioleta, non? E os produtos que se usan hoy en día para evitar a alteración do polímero por esas radiacións ultravioletas son utilizar produtos que secuestren os radicais, que retiren os radicais, como son antioxidantes, compostos fenólicos. Debemos de ter ou contar con produtos que absorban a luz ultravioleta de alta energía, ¿no? Poden ser produtos como a hidroxibenzofenonas, podemos usar filtros de luz, ¿no? Produtos que desactiven o estado excitado, ¿no? De radicais, de hidroperóxidos, como son metais de transición, ésteres fosfitos, etcétera, ¿no? Por tanto, todos esos productos ayudan a manter e a estabilizar os polímeros. Por exemplo, o caso do cloreto de polivinilo, pronto, é un produto que cando é preparado já inicia os procesos de degradación do polímero, ¿no? Por tanto, se deben de usar, plastificar ou colocar plastificantes ou outros aditivos como son carboxilatos de metais de zinco ou de cadmio para retirar os ácidos e manter a estabilidade do PVC, ¿no? Bom, hoje en día, dentro dos polímeros máis recentes que se están a preparar de maneira industrial, ¿no? Contamos con dois tipos de polímeros, un que presentan unha vida útil e de uso moito larga, moito comprida, ¿no? E há outros produtos que deben de presentar unha vida curta e son os biodegradáveis principalmente usados na parte de medicina, ¿no? Esos son os plásticos degradáveis. De maneira geral, cualquier proceso de polímeros, si no leva aditivos, todos os polímeros son degradáveis, se poden degradar desde o inicio, ou eles ter un mecanismo que decompõe unha vez que son formados, ¿no? Hoy en día, os polímeros biodegradables son aqueles polímeros que se poden decompor vía química ou vía biológica, ¿no? Por exemplo, se poden obter plásticos biodegradables a partir de biopolímeros, como pode ser polihidroxialcanoatos de alquilo, poliácidos lácticos, celuloses, amidos, etc., ¿no? Podemos preparar polímeros sintéticos degradables como son policaprolactonas o polímeros do álcool polivinílico, ¿no? Todos eles son produtos básicos para preparar estos plásticos degradables, ¿no? Dentro dos mecanismos de degradación existen dos tipos, abióticos e a biodegradación, ¿no? Una degradación abiótica de polímeros disculpen, acontece por hidrólise, donde o primer paso é unha clivalle hidrolítica aleatoria, ¿no? De un grupo funcional que posa ser hidrolizado fácilmente, inicialmente no perde peso, ¿no? Pero logo a seguir ayuda a eliminar os monómeros. Polímeros deste tipo serían os grupos ésteres e os grupos uretanos. A seguir, acontece un segundo estallo, ¿no? Que comeza a eliminar peso os monómeros que forman estos polímeros e lógicamente levan á degradación do polímero. No caso da biodegradación de polímeros, en este caso biodegradables, é cando va a participar un microorganismo no proceso da degradación do material polimérico. Poden ser bacterias,
fungos, algas, etcétera, que van a decompor o material polimérico y normalmente deberían de producir agua y dióxido de carbono. Dentro do material polimérico que há, existen biopolímeros biodegradáveis ambientalmente, non? E existen biopolímeros biodegradáveis que poden sofrer unha degradación controlada cando son aplicados e principalmente o uso máis importante con que conta neste tipo de material é no sector médico, non? Por exemplo, para suturas, implantes, sistema de liberación de medicamentos, pronto utilizan todos estos sistemas. Dentro destos produtos, destos polímeros biodegradáveis van a depender principalmente dentro da estructura do biopolímero, non? De unha variedade de factores que van a incluir como é a estructura química do polímero, morfoloxía, as condicións do procesamento, etcétera, e que outros aspectos externos van a influenciar dentro deste tipo de polímeros, como son as condicións ambientais e outros aspectos que deben de ter en conta, temperatura e outros. Bom, dentro do futuro, a produción deste tipo de plásticos degradáveis van a depender principalmente do custo, que sellan accesibles facilmente, non? E que consigan ter tasas de biodegradación importantes, non? Dentro da parte química, bom, ya realizaron diferentes estudos de degradación que mostraran, por exemplo, en cadeas poliméricas donde há anéis aromáticos, esos radicais bencílicos se forman facilmente e de maneira preferente, non? Aí há un primer esquema donde podemos observar como donde é afectado a formación do radical é sobre o anel de benceno. A partir de aquí existen, unha vez que se forma o radical sobre o anel aromático, adiciona oxígeno, forma un peróxido, en este caso un radical peróxido, que pode reagir con outra molécula diferente para dar un proceso de aromatización, pode dar un proceso de homólise ou quebra de moléculas por un sistema de desproporción química para dar un produto oxidado, un produto reducido, ¿no? De acordo, esos son ya produtos menores e obrigan a quebra do material polimérico. Poden acontecer unha quebra, unha escisión directa da cadella polimérica, ¿no? Con a formación dos radicais por temperatura, por acción de outros radicais, etcétera, ¿no? De esta manera van a eliminar os grupos hidroperóxidos por reacción con outra molécula do composto aromático e retirar o hidrogenio para formar un radical fenilo, ¿no? Pronto, este é o sistema que se está a propor, son todo propostas para este tipo de mecanismos, están bastante justificadas con os resultados das análises dos produtos encontrados, ¿no? Dos produtos de degradación, e lógicamente sabemos que esa primeira reacción fornece os radicais fenilo e fenosi, ¿no? Esa fracción fenosi va a recombinar con un grupo fenilo e tirar un hidrogenio, e isto va a camiñar ou a levar a formar os diferentes radicais dentro desa estructura polimérica. Poden formar grupos hidrosilos, poden formar hidroperóxidos aromáticos, etc., ¿no? Bom, estas reaxoes explican fácilmente, perfectamente, todas esas observacións prácticas cuando se forma cuando degrada un polímero para formar un gel, ficar con unha cor amarelada, pronto, pérdida de resistencia a tración, elongamento, etcétera, ¿no? Estos son todos procesos de fotooxidación, ¿no? Digamos que todas estas reacciones de fotooxidación levan a captar o oxígeno e formar os diferentes radicais que logo van a actuar sobre toda a cadella polimérica e conseguen dar o polímero degradado.
Dentro, outro mecanismo que se está a propor é a apropiación do oxígeno, adicionar o oxígeno ao sistema aromático e automáticamente ese oxígeno cría o radical que precisan para quebrar toda esa cadella polimérica. De acordo? Sempre cualquier mecanismo que se está a propor ou que va a ser presentado, o inicio da reación indica que debemos de formar un hidroperóxido, un radical, ¿no? Y se forma principalmente sobre o sistema aromático e non acontece sobre os grupos metilos que están directamente sobre o anel de benceno. De acordo? Digamos que son os mecanismos de maneira preferente considerados e, lógicamente, con o avanzo das novas técnicas de espectrometría de masa e novos sistemas, imagino eu que se conseguirá aperfeiçoar os mecanismos e analizar realmente e ver realmente o que acontece en todos esos procesos de degradación. Aquí há unhas referencias que pronto que indican un pouco todo isto que eu teño estado a falar. De acordo? Bom, da miña parte está todo. Sr. Professor, muito obrigado por esta fantástica apresentação e a pôr à consideração dos presentes se teriam alguma questão para colocar ao professor Jesus Rodilha, que estivessem à vontade. Bem, não havendo, senhora professora, será que é desta? Vamos ver se é desta. Eu já fui verificar o distribuidor e ele está a funcionar, por isso é que eu de vez em quando tenho que lá ir ver, mas até agora está tudo bem. Mas eu vou tentar, sem muitas delongas, avançar para a apresentação antes que tenhamos azar e que fiquemos pendurados para a sua expressão. Muito bem, Sr. Professor. Exatamente, e penso que ainda ouviram esta parte dos meus agradecimentos e de facto do amável convite que me fizeram e que eu estou muito contente em partilhar, digamos, esta visão histórica. Portanto, eu vou falar, digamos, para uma audiência mais geral, tem a ver com história e não propriamente para um público especializado com reações químicas, com nomenclaturas, enfim, que muita gente são bonitas, mas elegantes, mas de facto que talvez nem toda a gente perceba o que são aqueles radicais, etc. Por isso, eu, para uma questão de disciplina e de não perder tempo, eu vou recorrer aqui ao meu texto, está bem? Muito bem, Sra. Professora. E depois apresento 1 ou 2 slides, não tenho muitos slides, mas um ou outro. Posso começar por fazer a partilha aqui do primeiro slide. Portanto, vou fazer aqui um share screen vou fazer este primeiro slide, então. Não me está a aparecer o primeiro slide, pois não? Ok, é este. É este mesmo. Mas eu vou pôr isto em modo de assim, grande, pronto. Só começava com este slide, mas agora vou recorrer ao meu texto e gostaria que compreendessem que é uma visão histórica e estou, digamos, a tentar juntar aqui. Agora não consigo ir buscar o texto, porquê? Cá está ele. Portanto, eu começaria por introduzir esta noção, que penso toda a gente sabe, que, digamos, a poluição por microplásticos no ambiente marinho tem sido uma preocupação pública crescente nos últimos anos. Os microplásticos estão omnipresentes nos ecossistemas, mas o risco de exposição nos seres humanos ainda não está compreendido nem está resolvido. A presença de pequenos fragmentos de plástico em mar aberto foi relatada pela primeira vez na década de 1970. No entanto, foi somente em 2004
que o termo microplásticos foi cunhado num artigo descrevendo a acumulação a longo prazo de fragmentos de apenas alguns microns de diâmetro. E foi Richard Thompson quem propôs o conceito de microplásticos e poluição por microplásticos em 2004, o que de facto levou a um aumento explosivo na literatura sobre pesquisas relacionadas a plásticos. E eu vou mostrar aqui o Richard. O segundo, eu estou com alguma dificuldade hoje. Vou mostrar o segundo. Estão a ver? Não. Sim, estamos. O Richard. Não, agora é o primeiro slide que está a mostrar. Mas eu já estou aqui no segundo, porque é que eu não estou a conseguir partilhar este? Que estranho. Nós já estamos a ver. É o primeiro, é este. Exato, agora sim. Agora sim. Ok, portanto, o Richard Thompson, de facto, tem este crédito de ter sido o primeiro a cunhar a palavra microplásticos. Portanto, o número de artigos científicos sobre os efeitos dos microplásticos em organismos aquáticos aumentou de 0 em 2000 para mais de 150 em 2017. Todavia, os investigadores hoje continuam a perguntar onde é que os microplásticos são encontrados, como é que eles chegaram ao oceano ou ao ar, quais efeitos têm nos organismos marinhos, como podem afetar a saúde de humanos e outros animais e questões relacionadas. Muitas das informações mais básicas sobre microplásticos ainda são pouco compreendidas. Eu gostaria de dizer que eu preparei esta nossa conversa a partir de uma série de artigos recentes, acabados de sair e que de facto dão uma visão muito interessante sobre a história dos microplásticos e o que é que se faz, não só em termos de laboratório, como, enfim, explicam profundamente alguns motivos económicos, sociais que os microplásticos vêm impactar. Portanto, eu reuni bastantes artigos diferentes e isto é um resumo daquilo que eu vi, está bem? E daquilo que eu analisei. Senhora professora, desculpe lá, deixe-me só referir que está neste momento a projetar o seu texto, não está a projetar a apresentação. Eu estou a projetar o texto, mas o que é que está a passar? Então, não estou a projetar isto? Agora está, agora sim, Sra. Professora. Então, e agora o meu texto, e agora está o texto? Não, agora está o slide PowerPoint. Então vá-me avisando, está bem? Está bem, Sra. Professora. Ok, muito obrigada. Portanto, o Richard Thompson escreveu o primeiro artigo descrevendo a acumulação de plásticos no oceano e muito do seu trabalho ao longo das últimas 2 décadas tem-se concentrado no estudo dos detritos marinhos, incluindo as suas fontes, distribuição, impactos e potenciais soluções. Portanto, o Thompson lidera a International Marine Litter Research Unit da Universidade de Plymouth, reconhecida por ser uma pesquisa inovadora e com impacto da política sobre a poluição pelos microplásticos nos oceanos. Portanto, a partir desta pequena introdução e a partir do trabalho do Thompson, de facto, o problema da poluição por microplásticos ganhou a atenção de governos e organizações em todo o mundo, como eu vou mostrar neste slide a seguir. Está a ver o slide, não está? Sim, muito bem, muito bem. Pronto. Então, nós aqui temos aqui uma escala cronológica em que desde 1970, em que foi o primeiro reporte sobre os detritos nos oceanos, em 2004, Thompson, que introduz o conceito de microplásticos, como nós dissemos há pouco, e a NOAA define microplástico como partículas com menos de 5 mililitros. Mais à frente, nós vamos falar destas dimensões. E assim sucessivamente, a UNEP classifica o microplástico. Portanto, há aqui, digamos, um reconhecimento através das instituições e as respectivas datas
sobre as estratégias de controle de microplásticos, sobre o desenvolvimento internacional, inclusive das estratégias de controle dos microplásticos. E este último, em 2020, digamos que a NDRC e a MOU são instituições chinesas que, de facto, apostam aqui no controle, em fortificar, em fortalecer o controle da poluição plástica. Eu depois posso dar estes... Agora estou a projetar o texto ou o slide? É o slide, Sr. Professor. Muito bem. O que eu gostava de dizer é que os detritos plásticos podem ser definidos e descritos de várias maneiras. Os descritores frequentes são a forma, as esferas, os grânulos, espumas, fibras, filmes, flocos, pellets e fragmentos. A cor, o tipo de polímero, a origem e o uso original, por exemplo, pensem numa embalagem. Um estudo levado a cabo em 2020 avaliou a abundância de plástico nas águas superficiais do Golfo Pérsico, referindo que a maioria dos plásticos recolhidos eram polietileno, 48%, e polipropileno, 28%, e as cores predominantes eram azul e branco. O tamanho é normalmente o descritor de relatório mais comum, pois abrange todos os tipos de plásticos. No entanto, pode haver terminologias ambíguas para os tamanhos de plásticos, podem comprometer muitas vezes o progresso nas investigações e nas medidas de mitigação. As três categorias que são normalmente usadas para descrever o tamanho da contaminação plástica são o macroplástico, cujo diâmetro é maior de 20 mm, e mesoplástico de 5 a 20 milímetros, peço desculpa, mm, e o microplástico tem dimensões menores do que 5 mm. No entanto, temos que também considerar os nanoplásticos, que são mais frequentemente relatados e que são menor do que 1000 nanômetros. Existem duas classificações principais de microplásticos: fontes primárias e secundárias. O microplástico primário entra diretamente no ambiente, no tamanho do microplástico, que tem menos de 5 mililitros de diâmetro. Estes são produzidos por extrusão ou moagem, seja como matéria-prima para a fabricação de produtos ou para uso direto, por exemplo, em produtos de limpeza, de microesferas, em cosméticos. Os microplásticos resultantes da fragmentação de outros itens, de outras peças de plásticos, são descritos como microplásticos secundários. Além disso, isso pode incluir microplásticos da geração de partículas durante o uso do produto, por exemplo, desgaste de pneus ou fibras de roupas. Prevê-se que, mesmo que as emissões de itens maiores de plástico para o meio ambiente parassem imediatamente, é provável que ainda veríamos um aumento na quantidade de microplásticos como consequência da fragmentação de itens maiores que já estão no meio ambiente. Há propostas futuras, portanto, há soluções e desafios futuros para enfrentar esta questão dos microplásticos. Eu devo dizer que eu trago esta matéria de microplásticos hoje, que aprendi muito, porque, como sabe, os plásticos são um mundo infindável e tem imensas abordagens, e embora eu aqui pareça que dê uma imagem de uma no cravo e outra na ferradura, mas eu, na realidade, sou uma adepta dos plásticos, já estudo plásticos e a história dos plásticos há 30 anos, e, portanto, aquilo que eu vou dizer, de facto, resulta da análise das nossas pesquisas, está bem? Não é uma posição pessoal. Algumas vezes eu tenho posições pessoais, mas hoje vou deixar isso de lado e vou apresentar as investigações conforme o texto da conferência, que são investigações à volta dos plásticos, uma abordagem histórica. Portanto, há propostas futuras. Então, existem muitas áreas onde os plásticos podem dar uma contribuição positiva para a sociedade e o meio ambiente. No entanto, fica igualmente claro que alguns artigos de uso único, que está tanto na moda e que todos nós ouvimos falar,
não são necessários, especialmente quando considerados no contexto da criação de resíduos. Embora eu também tenha uma opinião sobre isso dos artigos do uso único, especialmente quando estamos a falar de pessoas handicap, aquelas, os straws, as palhinhas, eu acho que são super necessárias para essas pessoas. Bom, porque muitas delas nem sequer se podem mexer as mãos. O lixo do ambiente aquático por plásticos é atribuído a vários fatores, como densidade populacional, humana, aumento da produção de plástico, melhoria dos padrões de vida facilitados pela chamada sociedade do descartável e comportamento do consumidor. Isto, de facto, são alguns fatores que implicam aqui a produção e a criação de microplásticos. Como consequência, as potenciais soluções para mitigar o problema são amplas e complexas. No entanto, mudanças da indústria, governos e maior consciencialização do consumidor podem ter um papel fundamental para ajudar a reduzir o potencial do plástico em fim de vida, se tornar lixo, embora o lixo seja algo também bastante precioso se nós soubermos utilizar o lixo. Então, o que é que a indústria pode fazer? A indústria tem de estar atenta ao caminho do descarte de um produto, a começar pela fase do design. Soluções sustentáveis de longo prazo existem também a mudança de uma economia linear para uma economia mais circular. Isto também é um conceito que nós hoje, enquanto sociedade civil, já ouvimos falar. E a APIP, a Associação da Indústria Portuguesa dos Plásticos e europeia e americana, de facto estão muito focados nesta mudança de economia linear de produtos, processos, produto final, para esta questão da economia circular, da reutilização, reciclagem, etc. Embora a maioria dos plásticos seja inerentemente reciclável, muitos artigos de uso único não são projetados atualmente para serem amplamente compatíveis com a reciclagem. E nós vemos isso no nosso dia-a-dia. A redução de resíduos pode ser alcançada por uma combinação de padrões sustentáveis, de produção e consumo e uso mais circular de materiais, por exemplo, projetando produtos que evitem o uso desnecessário de plástico, ou sejam, mais reutilizáveis e recicláveis. Portanto, um desafio fundamental é garantir que o fim da vida útil seja considerado adequadamente desde o estágio do projeto, desde o início do projeto da fabricação do plástico. Na visão de alguns autores, há muitos exemplos de produtos em que a reciclabilidade foi bastante comprometida por ter um design inadequado. Refira-se ainda que há um aumento de artigos como sapatos e roupas feitos de resíduos plásticos recolhidos no mar ou na praia. Apesar de proporcionar um benefício em termos de remoção de resíduos no ambiente natural e educação para o consumidor, as implicações ambientais de tais produtos ainda não foram comprovadas. Portanto, deve haver cuidado no desenvolvimento de produtos para que os produtos reconstruídos não se tornem possíveis fontes de poluição plástica. Outra medida, outra proposta, outro desafio: intervenção governamental. Várias medidas já foram tomadas a nível local, nacional, regional e internacional. Os governos têm um papel fundamental no abrandamento do amontoado de plástico no meio ambiente. Mudanças sistémicas podem ser facilitadas por iniciativas políticas. Por exemplo, um imposto pode ser exigido sobre produtos não recicláveis ou um incentivo para usar conteúdo reciclado em novos produtos para incentivar a reutilização ou design para reciclabilidade. A política pode criar o quadro legislativo essencial para estimular ações que contribuam para a redução dos resíduos plásticos na fonte, bem como incentivar a limpeza da poluição plástica nas costas. Por exemplo, a União Europeia anunciou a proibição de talheres, cotonetes, canudos, agitadores de uso único, como sabem, a partir de 2020, que deixou a indústria completamente nervosa. E depois veio a pandemia, que veio, digamos, resolver um pouco desse stress que se criou.
Portanto, a União Europeia proibiu esses produtos a partir de 2021, bem como uma redução de outros itens de plásticos que não estão incluídos na proibição em pelo menos 25% até 2025 em cada Estado-membro. Por exemplo, o Reino Unido também tem um plano para taxar a fabricação e importação de embalagens plásticas que contenham menos de 30% de plástico reciclado. No entanto, apesar dos esforços existentes, a quantidade de resíduos plásticos continua a aumentar e o despejo de plásticos em rios e oceanos persiste. Os plásticos vão continuar, porque há bocado o senhor professor falou dos biodegradáveis, talvez pudéssemos discutir um pouco isso no final desta apresentação, mas tenho também muitas reservas sobre essa questão. Atualmente, há pouca consistência das regulamentações entre os países. Compreensivelmente, haverá variações nos resíduos plásticos a nível local, mas é recomendável que os governos cooperem global ou nacionalmente para regular as principais fontes de microplásticos, ou seja, produtos industriais e domésticos. Uns autores, num artigo publicado em 2020 no Marine Policy, em 2020, sugeriram a introdução de um esquema global de responsabilidade estendida do produtor. Ou seja, o objetivo geral deste esquema global é fornecer assistência aos países na regulamentação das características dos produtos plásticos colocados nos seus mercados, com base na disponibilidade e capacidade dos serviços nacionais de gestão de resíduos. Esse esquema pode fornecer uma ferramenta para impulsionar a inovação, pois dará uma vantagem no mercado às empresas que se esforçam para atingi-las. A implementação pode resultar na minimização de resíduos residuais, passo o pleonasmo, tornando os plásticos em fim de vida útil uma matéria-prima para fins de reciclagem e reduzindo o escoamento de plásticos no meio ambiente. Outra proposta, consciencialização e educação pública. O lixo pode ser definido como algo de pouco ou nenhum valor e, portanto, o problema pode ser agravado porque os plásticos são baratos, o que facilita aplicações de curta duração. No entanto, foi sugerido que o lixo marinho pode ser usado como um veículo para inspirar e promover economias e estilo de vida mais sustentáveis. Portanto, educação, divulgação, consciencialização são formas eficazes de lidar com o lixo marítimo. Isso ocorre porque a consciencialização do público sobre os problemas produzidos pelos detritos plásticos é um passo muito importante para mudar o comportamento das pessoas em relação ao consumo do plástico e não só o comportamento, não só em relação ao uso, mas também a utilidade que dão ao plástico, porque, como eu tenho vindo defender, esta poluição é única e exclusivamente devida ao comportamento dos homens que põem os plásticos onde não devem. Por exemplo, a Marine Conservation Society, no Reino Unido, atraiu números recordes para a sua Great British Beach Clean anual, com 15 mil voluntários, portanto, a dobrar, ou seja, o dobro do número que conseguiu em 2017. Isto sugere que o público está-se a tornar interessado e mais envolvido nesta questão e até quer agir. Além disso, há aquilo que agora, enfim, está um bocado na moda, são os projetos de ciência cidadã, podem envolver o público ao mesmo tempo que angariam dados relevantes para os cientistas. Por exemplo, um autor, num artigo também publicado em 2020, o Cummins, no Science Total Environment, discute como uma rede de arrasto leve e de baixo custo, rebocada por surfistas de remo, poderia obter amostras para caracterização e quantificação de microplásticos perto da costa para fins de pesquisa. No entanto, é preciso haver educação e mudança de comportamento para desenvolver soluções sustentáveis de longo prazo. Isso poderia ser facilitado com maior diálogo entre os diversos stakeholders, desde o design, passando pela produção e uso até ao descarte. As crianças podem ser muito influentes para criar mudanças na sociedade, não apenas porque representam a próxima geração de consumidores e tomadores de decisão,
mas muitas vezes podem inspirar e influenciar diretamente o comportamento das suas famílias e comunidade próxima. Isto é como os adultos, quando deixam de estudar durante a sua vida útil de trabalho e depois vão estudar à noite, penso que o ambiente em casa é muitíssimo mais profícuo, porque há, digamos, uma relação entre os filhos e os filhos mais novos, digamos, influenciam muito os pais e motivam, estimulam os adultos que deixaram de estudar e que depois que voltam aos bancos de escola mais tarde. Por exemplo, no Reino Unido descobriu-se que as atividades educacionais sobre lixo marinho podem aumentar a compreensão e a preocupação em torno dele em crianças em idade escolar. E, portanto, as crianças têm um papel importante a desempenhar. Outra proposta, gestão de resíduos. Um estudo sugere que, a menos que a gestão de resíduos melhore profundamente nos próximos anos, até 2025, a quantidade de resíduos plásticos que entrarão no oceano a partir da Terra poderá ser 3 vezes maior do que era uma década antes. Nós também temos ouvido falar muito de que em 2050 haverá mais plásticos do que peixes. Isso também é outra frase que está a circular aqui na comunidade e que nós, antes de reproduzirmos, temos que pensar muito bem naquilo que está a ser dito, e se é mesmo assim, isso é verdade. Bom, existe uma série de medidas preventivas, isso inclui a reciclagem, proibição de plásticos, coisa que acho que nunca vai acontecer, melhoria das instalações de recepção portuária, incentivos e desincentivos relacionados com o lixo. As estruturas de gestão de resíduos são normalmente projetadas para ajudar a minimizar as perdas para o meio ambiente, mas as práticas de gestão podem diferir consideravelmente entre os países. Incorretamente, sistemas gerenciados podem fazer com que os resíduos escapem para o meio ambiente. Nos países industrializados, os aterros são geralmente cobertos regularmente com solo ou material sintético, e o aterro é cercado com uma cerca para evitar qualquer vazamento acidental de resíduos. No entanto, isso muitas vezes não é o caso em região em vias de desenvolvimento. Há também circunstâncias em que a gestão de resíduos não será suficiente para impedir o escoamento de plástico no oceano. Por exemplo, logo após uma tempestade tropical ou uma inundação, a gestão de recursos é compreensivelmente focado na saúde humana, em oposição à gestão de resíduos. A propósito, e já vamos retomar a questão da gestão de resíduos mais à frente, quais são os efeitos dos macroplásticos ou dos microplásticos na saúde humana? Evidências recentes indicam que os humanos inalam e ingerem constantemente microplásticos. No entanto, se esses contaminantes, vamos chamar-lhe assim, representam um risco substancial para a saúde humana, está longe de ser compreendido. A falta de dados cruciais sobre exposição e perigo representam as principais lacunas de conhecimento que precisam ser abordadas para avançar. Os microplásticos podem entrar no corpo humano por inalação e ingestão, como disse há pouco, e potencialmente causando efeitos à saúde. Deixem-me mostrar-vos outro slide. Este slide que nos dá aqui uma visão de onde vêm os microplásticos, eles têm diversas formas e composições, como é que eles entram no nosso corpo, quais são os possíveis efeitos dos microplásticos. Eu deixo esse slide e vou voltar ao meu texto. Está o slide, não está? Muito bem. Está, professora. Muito bem. Portanto, um paralelo sobre esta questão dos efeitos na saúde, um paralelo pode ser traçado com a poluição do ar por partículas, pequenas partículas com menos de 2,5 milímetros, como as por exemplo, as de escapamento de diesel, são capazes de atravessar as membranas celulares e desencadear stress oxidativo e inflamação.
e têm sido associadas ao aumento do risco de morte por doenças cardiovasculares e doenças respiratórias ou cancro do pulmão. Esse paralelo fornece amplo incentivo para reunir mais informações sobre o risco potencial de partículas sobre os microplásticos. Uma questão importante ao determinar os riscos dos microplásticos para a saúde humana é a falta de informações sobre a exposição humana. Em geral, acredita-se que os microplásticos afetam a saúde humana em função das suas propriedades, como a composição química, o tamanho, forma e a carga superficial. Programas de pesquisa interdisciplinares pioneiros, como a Microplastic and Health na Holanda e o Programa de Pesquisa Horizon 2020 da União Europeia, estão a começar a resolver alguns desses problemas que são fundamentais para a inovação, a formulação de políticas baseadas em evidências e estratégias para melhorar a gestão de riscos. Portanto, esforços de pesquisa multidisciplinares envolvendo cientistas dos setores ambiental e médico, bem como cientistas de polímeros, são necessários para enfrentar esse risco potencial à saúde. A avaliação de risco abrangente ainda está longe, mas as principais lacunas de pesquisa devem ser abordadas agora para apoiar a tomada de decisões oportunas sobre políticas de saúde e estratégias de mitigação. Oh, Rui, quanto tempo é que eu falto? Eu só tenho aqui duas páginas. Quanto tempo é que eu tenho? Sra. Professora, não estipulamos nenhum tempo definido. Veja, okay. gira da melhor maneira o seu tempo. Ok, então eu vou gerir isto, estou quase a acabar, está bem? Muito bem. Para não ser maçadora. Bom. Muito bem. Portanto, voltando à reciclagem, digamos que pode ser usada para aumentar a sua circularidade e fluxo de materiais. No entanto, pode ser caro, este é o grande problema, e depende do envolvimento, mais uma vez, comportamental humano. Também pode produzir materiais de qualidade inferior, em termos de propriedades térmicas e mecânicas. Uma mudança mais efetiva e de longo prazo para uma economia mais circular exigirá a consideração da reciclabilidade no final da vida útil, desde a fase de lançamento do projeto, da concepção do plástico. A variedade de diferentes tipos de plástico também apresenta uma complicação para a viabilidade da reciclagem e a quantidade e diversidade de produtos de uso está a pressionar cada vez mais as infraestruturas de gestão de resíduos, por exemplo, separando diferentes tipos de materiais em fluxos de reciclagem apropriados. Isto é outra dificuldade que nós, enquanto temos, tanto mais que não há muita informação sobre isto, embora haja iniciativas como a Sociedade Ponte Verde, etc., já a informar, digamos, o público, as escolas, etc. Mas mesmo assim é muito difícil, porque as pessoas não percebem a simbologia que está, digamos, por trás de alguns plásticos, de alguns produtos, digo eu. Portanto, mas, no entanto, em escala global, uma proporção substancial da população humana não está ligada a sistemas de gestão de resíduos, obviamente. Assim, o foco principal é melhorar a recolha e gestão desses resíduos sólidos. Para países com infraestrutura de gestão de resíduos relativamente pobre, por exemplo, falta de centros de unidades de reciclagem, esquemas de devolução obrigatórios podem ser usados como uma intervenção política, de modo que haja uma exigência sobre aqueles que exportam para essas nações. Outra proposta, outro desafio, o futuro do plástico. A produção de plástico provavelmente aumentará substancialmente nas próximas décadas. Com os muitos benefícios que o plástico oferece, é difícil ver a sociedade moderna sem ele como material central. Aliás, já no século XIX ele foi considerado um material milagroso pelo famoso filósofo Roland Barthes e como o material de todos os usos e o material milagroso, como eu disse há pouco, peço desculpa. É importante abordar os muitos benefícios que o plástico oferece em vez de outras preocupações. Por exemplo, o plástico torna os veículos mais leves,
portanto, mais eficientes em termos de combustível. E não esquecer o papel que eles também tiveram durante a crise da Covid, não esquecer isso, e muitos outros setores onde os plásticos têm aplicações, quer dizer, mesmo nós, nas nossas casas, nós não conseguimos viver sem os plásticos, de jeito nenhum. É só fazer o exercício de estar 5 segundos sem plásticos para ver como é que nós nos comportamos. A embalagem plástica de alimentos também prolonga a vida útil dos alimentos e reduz o excesso de desperdício de alimentos. Muitos artigos de plásticos têm importantes benefícios funcionais. As suas desvantagens não devem ser vistas como argumentos para remover todas essas aplicações do mercado atualmente. Em vez disso, eles definem a direção e o foco para o redesenho, inovação e mudança de comportamento. No entanto, o uso excessivo de plásticos, especialmente para alguns artigos de uso único, está-se a tornar um desafio ambiental crescente. É claro que é claro que o plástico é claro que o nosso uso do plástico como material e a necessidade de o mudar traz algumas consequências ou desafios enormes, porque encontrar alternativas que proporcionem as mesmas qualidades que o plástico possui não é necessariamente a resposta, pois materiais alternativos podem ter diferentes impactos ambientais, e aqui o Sr. Professor Rodila poderá dizer algo sobre isto. Por exemplo, roupas de algodão podem se tornar mais populares à medida que os consumidores tentam encontrar alternativas ao plástico, depois de perceberem que a grande maioria das nossas roupas é feita de plástico. Embora o algodão seja um material natural, ele tem os seus próprios problemas ambientais. O algodão requer uma quantidade substancial de água para o seu crescimento, esgotando de áreas que podem precisar dele para outros fins, na terra, para regar a terra, para produzir alimentos, especialmente nos países em vias de desenvolvimento, os países pobres, etc. Também é mais caro, o algodão é mais caro do que as roupas de plástico sintético. Para encontrar uma solução para a crescente quantidade de resíduos plásticos, tem havido desenvolvimentos na criação de formulações plásticas que afirmam que se deterioram mais rapidamente ou têm menos impactos no meio ambiente porque a sua persistência é menor. No entanto, foi relatado que as formulações de plástico biodegradável podem persistir no solo e no ambiente marinho por mais de 3 anos. O plástico compostável, testado na mesma experiência, desapareceu completamente no ambiente marinho num período de 3 meses, mas permaneceu intacto no solo por 3 anos. Portanto, não está claro que tais formulações plásticas forneçam taxas de deterioração suficientemente avançadas para serem vantajosas no contexto de redução de lixos. Além do mais, muitos plásticos que se afirmam ser biodegradáveis ou compostáveis precisam de ser descartados em sistemas de compostagem industrial com elevados níveis de calor e umidade para se deteriorarem. Portanto, as potenciais repercussões negativas da substituição de materiais alternativos de plástico convencionais devem ser totalmente avaliadas juntamente com quaisquer benefícios potenciais. Este processo deve considerar o esgotamento dos recursos naturais, o custo, a acessibilidade, a consciencialização do consumidor. As indústrias estão a desenvolver soluções destinadas a conter o fluxo ou capturar o plástico que entra no meio ambiente. No entanto, é essencial que todas as soluções propostas sejam totalmente testadas quanto à sua eficiência e avaliadas para entender o seu benefício potencial. A última nota: pesquisas futuras. A falta de protocolos padronizados para detecção, amostragem e extração de plástico, de lixo plástico, cria problemas para comparar dados. Os métodos precisam de ser melhorados para categorizar diferentes classes de tamanho, incluindo os nanoplásticos. Portanto, procedimentos de amostragem, métodos analíticos e materiais de referência. O objetivo é que esta estrutura que eu acabo de referir possa promover a construção
de consenso dentro da comunidade científica e regulatória com base numa base científica sólida. Também há incerteza sobre a extensão e magnitude específica dos danos da poluição plástica no ambiente marinho. No entanto, a maioria concorda que há muito lixo no ambiente. O desafio é tomar as medidas mais adequadas e adequar, passo o pleonasmo de novo, essas intervenções às causas particulares do lixo marinho. Para concluir, as soluções para lidar com a poluição plástica estão disponíveis, mas exigem uma ação coordenada internacionalmente e em vários setores e partes interessadas. Os governos e as mudanças políticas têm, de facto, um papel fundamental a desempenhar na criação deste quadro legislativo crítico para estimular ações de mitigação que contribuam para a redução dos resíduos plásticos na fonte, bem como para incentivar a limpeza da poluição plástica nas costas. A educação e a consciencialização sobre os problemas produzidos pelos detritos plásticos são importantes como um passo para mudar o comportamento das pessoas em relação ao consumo de plástico, mas o conhecimento por si só não é suficiente para mudar o comportamento. Trata-se de um problema ambiental amplamente evitável. Em suma, os benefícios do plástico podem ser alcançados sem a necessidade de plásticos em fim de vida se acumularem no meio ambiente. As estimativas de emissões para o meio ambiente indicam, de facto, a gravidade do problema. Também está claro que, uma vez no ambiente, os plásticos são altamente persistentes e difíceis de remover. A necessidade da ação é premente e a escala do problema indica que nenhuma ação única será suficiente. Precisamos aplicar simultaneamente várias ações, como a redução, reutilização, reciclabilidade e com muita urgência. De facto, esta é a minha última nota e gostava que tivesse ficado, a minha mensagem tivesse ficado clara no sentido que eu disse inicialmente. Eu não condeno os plásticos e condeno sim o comportamento das pessoas e acho que podemos todos juntos respeitar o ambiente. Muito bem, muito obrigado, Sra. Professora, pela excelente apresentação, apesar de ter sido um pouco atribulado ao início, mas acho que foi... Mas já está bem. Já está bem, foi bastante elucidativa, obrigado. Iria pôr à disposição, de facto, se alguém quer colocar alguma questão para poder, enfim, melhorar um pouco este know-how todo que está aqui a ser partilhado. Queria só aqui deixar uma nota e queria cumprimentar primeiro, queria cumprimentar os presentes, queria cumprimentar a professora Maria Elvira, e agradecer também a sua presença. Mandar um abraço ao professor Rodilha, meu mentor. Forte abraço, obrigado professor pela sua aula, isto foi de facto uma aula. E o que nós temos aqui, a questão que nós levantamos neste projeto, nesta intervenção aqui no INOVC+, é que de facto algo de alguma complexidade tem que ser levado a um fórum alargado de discussão, porque nós percebemos perfeitamente que há um problema comportamental, há também um problema no design do próprio produto, sobretudo na parte do fim do ciclo de vida, em que não se percebe muito bem o que é que nós vamos fazer com isto. Por outro lado, quando nós queremos dimensionar a quantidade que existe em diferentes matrizes do ponto de vista analítico, e essa é a nossa especialidade, nós temos imensa dificuldade, isto é um enorme desafio em nós conseguimos perceber onde é que está, quanto é que está e que qualidade é que está, e aí entram um bocado naquilo que o professor Rodilha estava a referir muito bem, é que de facto nós temos que encontrar aqui um equilíbrio entre o design da polimerização, ou seja, nós queremos que ele seja durável, então não pode haver clivagem no polímero. Então, quão durável é que o vamos fazer? Se o fazemos durável demais, teremos o problema que não há degradabilidade. Se o fazemos durável de menos, a degradabilidade ou a fragmentação e a clivagem acontece antes do processo de fim de ciclo de vida. Portanto, acho que há aqui um problema há aqui um problema lato que deve ser discutido
em diversas áreas disciplinares, e eu acho que só conjugando todas estas partes é que nós vamos conseguir começar a dar aqui os primeiros passos, porque uma coisa para nós é clara, a eliminação do plástico é uma coisa completamente absurda e impossível de se levar à discussão. Muito bem. Muito bem. Sr. Professora, Posso fazer, diga? Pode. Posso fazer uma pergunta? Obrigado, João. Gosto sempre imenso de ouvir. O Sr. Professor Rodila, diga-me uma coisa, relativamente à questão dos polímeros biodegradáveis, biosintéticos e dos plásticos biosintéticos, Sim. E em comparação com os plásticos e os polímeros tradicionais, convencionais, qual é a sua visão sobre esta discussão, esta controvérsia? Acha que os biodegradáveis não vêm trazer também muitos problemas, porque não conhecemos muito bem as suas tecnologias, enquanto dos plásticos tradicionais já conhecemos? Acha que tem que ser taxativo, ou seja, temos que ter este discurso tão radical em eliminar os plásticos tradicionais, como agora o João acabou de dizer, é impossível. En relación aos plásticos tradicionais, o problema que se coloca é que a propia natureza non ten meios ni capacidade para degradar ese tipo de materiais. Ese é o grave problema, non? En relación aos polímeros, neste caso novos biodegradáveis, como son producidos de fontes máis de acordo con as fontes naturais, a propia natureza já pode degradar o amido, o almidón, en este caso a propia natureza já pode eliminar todos os produtos máis pequenos que se van a formar dentro de esa degradación do material polimérico. O importante é, digamos, producir un produto biodegradável que seja estável no tempo de uso, no tempo de usar ese tipo de materiais, e que no proceso de, unha vez que é deitado fora, que ya non serve, que el propio teña un sistema que degrade rápidamente. Non sei se se vai conseguir todo eso, non? Eu acho que esse é mesmo o grande ovo de Colombo. É que nós não temos neste momento, pelo menos, tecnologia para quando há o fim de vida do plástico, estalarmos os dedos ou ligarmos o interruptor e o plástico degrada-se como se fosse por obra, por arte de magia. Portanto, eu acho que ainda estamos aqui num grau de conhecimento, ainda estamos a dar aqui os primeiros passos, até mesmo inclusive no efeito que os nanoplásticos e microplásticos poderão ter ou não no efeito da saúde humana e até da própria saúde animal. Portanto, acho que estamos aqui no início, acho que ainda temos que percorrer um longo caminho ainda. Aliás, muitos estudos apontam nesse sentido, sobre o impacto dos microplásticos. É um assunto que não está resolvido e vai levar muito tempo. Nós estamos numa fase muito embrionária desta questão, está a ver? Portanto, não há dúvida que temos que juntar e trabalhar todos em conjunto. Também é muito interessante, eu não trouxe hoje essa investigação que eu fiz, que é dizer exatamente, fazer um relato de todos os trabalhos que estão a ser feitos, todos, a palavra todos é perigosa, não é? Mas muitos estudos que estão a ser feitos em termos laboratoriais à volta dos microplásticos, do impacto nos ratinhos, nos mexilhões, enfim, no ambiente marítimo e terrestre. Portanto, há imensos estudos sobre isso. Seria interessante, mas nós precisávamos de 7 horas para falar sobre o assunto. Mas há também essa possibilidade de um dia discutirmos concretamente esta abordagem. Nós, neste momento, estamos a transformar os microplásticos mais ou menos naquilo que nós chamamos
os metais de primeiro e segundo grupo, que são metais maioritários e nós conseguimos encontrar com muita facilidade em todo o lado. Aliás, eles estão em todo o lado. Nós às vezes quando queremos quantificar algo, por exemplo, como os metais pesados, vamos encontrar de certeza enormes quantidades de cálcio, de magnésio e outros metais, até do primeiro grupo. E muitas vezes nós temos que ser seletivos naquilo que estamos a analisar. E eu acho que nós estamos em condições de dizer que podemos traçar um paralelo com aquilo que está a acontecer com os microplásticos. Neste momento, os microplásticos e os plásticos estão em todo o lado, portanto, é fácil encontrá-los. O que é difícil é, do nosso ponto de vista, da área da química analítica e dos métodos instrumentais de análise, é conseguir reprodutibilidade nas metodologias que estamos a aplicar, porque as técnicas de amostragem ainda não estão bem definidas como é que poderão ser feitos, os próprios materiais que estão a ser utilizados estão a ter, em alguns casos, interferências positivas na medição e, em outros casos, interferências negativas. Portanto, esta discussão dos microplásticos não entra só no campo da toxicologia e no campo do ambiente, mas também depois na maneira como os vamos quantificar para que esses agentes consigam perceber, ok, nós temos isto em determinadas quantidades, então temos que tomar estas medidas. Mas sim, eu tenho que concordar com a professora Maria Elvira, que nós ainda estamos aqui numa fase muito embrionária, porque isto é um problema que começou a surgir há pouco tempo, e pronto, e nós nos estamos agora a dar conta disso. Muito bem. Não sei se mais alguém terá alguma questão para colocar. Se não há, iria passar aqui a palavra ao engenheiro Pina Prata, o presidente da EMITEC, para fazer o meu encerramento deste evento, que eu penso que foi extremamente rico e profícuo. Antecipo-me já, despeço-me já das pessoas e agradeço a presença de todos. Engenheiro. Liga o micro, engenheiro. Desculpem, boa tarde a todos. Peço desculpa de não ter cumprimentado inicialmente, mas pronto, também esteve a aguardar o tal dos minutos académicos. Eu gostaria de agradecer em nome da EMITEC, da direção e dos associados, as excelentes intervenções da professora doutora Maria Calapês e do professor Jesus Rodilha, professor doutor. Na verdade, esta é uma iniciativa que queremos que continue, queremos continue com outras iniciativas que obviamente se podem mobilizar. A sua professora teve a ocasião de dizer, digamos, o impacto que isto poderá ter na área da indústria, na área das empresas, na área do empreendedorismo, e pronto, e quando esta iniciativa se enquadra no chamado ecossistema da região centro, através do I9C+, que a EMITEC faz parte, conjuntamente com outras entidades, digamos, perto de 30 e tal entidades, desde universidades, politécnicos aqui da região e também entidades de interface. E quando a EMITEC teve a ocasião de ser mapeada dentro deste ecossistema, com esta área das microplásticos, destas ações de sensibilização, e por essa via já estamos envolvidos num projeto de investigação diretamente com a ANI, com a Agência de Inovação, nesta vertente que se chama Microtec, na área do impacto dos microplásticos e a investigação que irá ter nas águas engarrafadas, nas embalagens e por essa via também nessa intervenção. Há aqui um foco que me sai deste evento e destas brilhantes intervenções, que é, digamos, o que é que pode surgir não só na área da investigação, mas o que é que pode surgir de uma nova também atitude empreendedora que mobilize, digamos, não só o ecossistema, mas os nossos jovens nas preocupações de natureza e cidadania com esta vertente dos plásticos, mas por outro lado nesta vertente também como é que melhoramos, digamos, a vida, potenciando a investigação e o saber que é-nos transmitido aqui numa novas iniciativas. E, portanto, desde já gostaria mais uma vez agradecer as brilhantes intervenções. Contaremos convosco e esperemos noutras iniciativas que possam ligar também aos setores, digamos, mais. Esta é uma sensibilização, iremos ter outras iniciativas futuras e, portanto, sou professora, restantes também elementos presentes, parceiros do ecossistema, digamos, e pessoas interessadas na matéria, em nome da EMITEC, mais uma vez, agradecer-vos imenso e contar convosco em outras iniciativas, diretamente com a equipa da EMITEC e com o conjunto de iniciativas que iremos ter
fruto também do impacto tecnológico, do grande investimento que fizemos na área tecnológica, portanto, também de reconversão da infraestrutura da MTEC, para que obviamente esteja na linha da frente da grande intervenção em áreas de ponta e nas áreas que obviamente preocupam as nossas gentes, o nosso país e o mundo, que é como este caso desta iniciativa. Então, obrigado a todos, em nome da MTEC, até sempre. Muito obrigada, Sr. Professor, Muito obrigado. e pelas suas palavras encorajadoras. E espero que nos cruzemos no futuro. Sim, senhor, com muito gosto também. Boa tarde a todos, está bem? Obrigado a Muito todos. obrigado. Obrigado e até à próxima. Obrigado. Até à próxima. Até a próxima.